Essa é a imagem, ó. Só que, olha só, os manifestantes já colocaram fogo em um veículo nessa região sul de São Paulo. Eu estou recebendo um chamado agora do Rio de Janeiro, onde o clima também é muito tenso por causa da morte de um policial. Imagens para você, imagens que chegam agora. Olha a polícia posicionada, a foto desse rapaz é o policial que morreu hoje. A polícia está fazendo buscas neste momento pelos criminosos que durante um confronto mataram um agente da tropa de elite da Polícia Carioca. José Antônio participava de uma operação chamada Gelo Podre, que combatia fábricas de gelo clandestinas, fábricas com gelo contaminado. A equipe da qual ele fazia parte dava apoio ao cumprimento de mandados de busca na Cidade de Deus, quando aconteceu o tiroteio e o policial foi atingido. Levado a um hospital, chegou a passar por cirurgia, mas não resistiu aos ferimentos. Olha, dá uma olhada nessa imagem que chega agora. Zamatário, coloca na tela pra gente. Olha essa troca de tiros que acabou de chegar aqui, ó. Abre o áudio, ó. Olha isso. Eles estavam interditando uma fábrica por uso de água contaminada e um dos responsáveis pelo local foi levado para a delegacia. Só que tiros começaram a acontecer e esse policial acabou atingido. A Anabel Reis está lá no meio da confusão e vai trazer as informações ao vivo conforme o prometido. Alô, Anabel, boa tarde para você. Atualiza o noticiário para gente. Olá, boa tarde, Gotino, boa tarde a todos. Clima muito tenso aqui na Cidade de Deus, inclusive com veículos blindados da Polícia Civil já posicionados. Um segundo veículo blindado acaba de chegar ali. A gente vai ver agora os policiais desembarcando desse veículo blindado e são diversas viaturas. Essas posicionadas aqui onde a gente está mostrando no momento. Também aqui do outro lado da rua, a gente vê policiais da elite da Polícia Civil. Isso tudo uma mega operação que acontece depois desse policial da elite da Polícia Civil do Rio de Janeiro, José Antônio Lourenço, ter sido baleado no rosto. Ele chegou a ser socorrido para o Hospital Lourenço Jorge, mas infelizmente não sobreviveu. A gente vai chegar até um pouquinho até aqui para a gente poder mostrar a movimentação policial, só que nesse ponto onde está posicionado aqui o blindado da corporação, é justamente uma das principais vias aqui da Cidade de Deus, onde os policiais se posicionam nesse momento, e é muito perigoso, porque é a partir daqui que os bandidos atiram. Por isso que a gente vê que os policiais estão ali posicionados, estão ali abrigados atrás justamente de um comércio aqui da região. Eles não ficam na linha de tiro, porque a todo momento a gente ouve disparos aqui na Cidade de Deus. O que aconteceu? Essa operação foi pela manhã, como você contou. Depois disso, essa mega operação da Polícia Civil, com apoio também da Polícia Militar, começou a acontecer aqui na comunidade. A gente tem atualização que até o momento são 5 presos capturados, não só aqui na Cidade de Deus, onde a gente está nesse momento, e parece acontecer, Gotino, pelo que a gente conhece de operações policiais aqui do Rio de Janeiro, uma mobilização dos agentes em um ponto de encontro, que é essa principal praça aqui da comunidade, provavelmente para eles saírem para mais uma ação. Eu digo isso porque a gente acompanhava as equipes que estavam na Gardênia Azul, que é a comunidade que fica aqui ao lado. E de repente essas equipes saíram da Gardênia Azul e vieram todas as equipes para esse exato ponto onde nós estamos. O secretário de Polícia Civil disse que não tem hora para terminar essa operação e por isso a gente acredita que eles estão se reunindo, inclusive ali, olha, agora eles estão recebendo ali as instruções para os próximos passos dessa ação que vai acontecer a partir de agora. Um clima muito tenso, porque também já teve tentativas de retaliações pelos traficantes de drogas para que fossem retiradas as forças policiais. Eles, inclusive, tentaram fechar essa via, que é uma das principais do bairro, e nesse momento o veículo blindado justamente impede que os carros que vêm aqui na Miguel Salazar passem nessa direção, como eu estou dizendo, dessa rua, que geralmente é da onde os traficantes atiram na polícia. Então, nesse momento, no sentido, só as motos estão conseguindo passar, porque o veículo blindado ali impede que os carros passem nessa direção. Então, a expectativa é que a qualquer momento, os policiais que estão aqui reunidos, eles estavam espalhados por essas duas comunidades, eles se reagrupem e possam fazer uma nova incursão dentro das vielas.
foi em uma dessas vielas que o agente da Core, a elite da Polícia Civil, acabou sendo baleado. E a gente acompanha tudo aqui de perto. Além desses 5 presos, que é o balanço até o momento que a gente tem, os agentes também apreenderam drogas, munição e cédulas falsas. E eles, como eu disse, o secretário de Polícia Civil afirma que não tem hora para acabar. Inclusive, Gotino, a gente acaba de ouvir um tiro naquela direção. É uma operação muito complexa, porque a Cidade de Deus, a gente está aqui bem no miolo, ó, mais tiros. A gente ouve nesse momento mais tiros, a gente está aqui em frente à unidade de pronto atendimento também, uma clínica, inclusive as clínicas, fazem atendimento de saúde. Foram clínicas que fecharam as portas, ó. Agora, nesse momento com os tiros, cuidado aí, Anabel. O Caveirão acaba de entrar, Gotino. Ele começa a passar por essa rua justamente que eu te falo que é perigosa. Então, pode falar, Gotino. Não quero falar nada. Eu só tô pedindo pra você tomar cuidado aí. Tá ouvindo os tiros aí? Vai pra um lugar seguro, pelo amor de Deus. Anabel Reis, a nossa repórter, tá acompanhando um dia tenso e ela começa a ouvir os disparos. Vai pra um lugar seguro aí, Ana. Vamos atravessar aqui, pra gente se abrigar aqui, justamente como os policiais fazem. Olha, como eu disse pra você, Gotino, é exatamente isso que vai acontecer no momento. É o que a gente já imaginava. Os policiais se reunindo, a gente está abrigado aqui, atrás do veículo blindado, e eles vão fazer justamente o que a gente imaginava. O veículo blindado se posiciona nessa que é a principal via aqui de entrada, e os policiais começam a entrar aqui nesse veículo blindado, já com arma em punho, como a gente consegue ver aqui, e a gente está abrigado aqui ao lado de um dos comércios. Então, como a gente previa, eles se reuniram aqui, fizeram uma primeira reunião, foram passadas ali informações para eles, eles já pegam o armamento, inclusive fuzis, e entram dentro desse veículo blindado, que é da DRF, né, a Delegacia de Cargas, e também faz parte do DGPE, que é o Departamento Geral de Polícia Especializada aqui do Rio de Janeiro. É dentro desse departamento que fica também a Core, a elite da Polícia Civil. Tem outro veículo blindado justamente dele posicionado aqui ao lado. Então são 2 veículos blindados e olha, acaba de chegar reforço aí da Polícia Militar. Polícia Militar também participando dessa ação. Polícia Militar acaba de chegar aqui também, ou seja, é uma ação integrada entre Polícia Civil e Polícia Militar para encontrar os responsáveis pela morte desse policial civil. É importante a gente ressaltar que esse é o 3º policial civil da Core, a elite da Polícia Civil, baleado em 3 meses aqui no Rio de Janeiro. Ou seja, a polícia de ponta aqui do Rio de Janeiro sendo atingida por criminosos. Um deles estava no helicóptero da Polícia Civil e nesse helicóptero acabou sendo atingido. Ele foi levado, passou por cirurgia e sobreviveu. E o outro, infelizmente, foi numa tentativa de assalto. Ele, que era casado com uma juíza, saiu para proteger a esposa e acabou não sobrevivendo. Então a gente vê uma nova reunião deles aqui e já o posicionamento das viaturas nessa principal via do bairro. Aqui pro outro lado, a gente não consegue atravessar, o Gotino, para o outro lado, né, para mostrar mais o efetivo, que são muitas viaturas. A gente pode contar aqui mais de 20 viaturas de delegacias especializadas, também de distritais, todas reunidas aqui nesse mesmo ponto. E justamente essa principal via aqui é a mais perigosa. Então a gente não pode atravessar para o outro lado aqui, porque a gente fica justamente na linha de tiro, que é o que a gente não quer. Então os policiais já aqui reunidos para sair a qualquer momento, para entrar nas vielas aqui da comunidade. É uma comunidade que a gente já passou aqui por outras ruas, Gotino, e mesmo com toda essa situação que aconteceu, esse policial morto, barricadas foram instaladas, estão instaladas em principais vias aqui. Então, essas vias de acesso, só para explicar para quem não é do Rio de Janeiro, vamos chegar aqui? Vamos passar por aqui atrás do veículo blindado enquanto eles estão reunidos? Essa aqui é a principal via do bairro. É Miguel Salazar. Por aqui passam ônibus. Ou deveriam passar, porque 19 linhas de ônibus suspenderam o serviço. O que a gente vê mais passando aqui são carros de passeio. E dessa principal via, tem várias vielas aqui. Uma dessas é essa que eu te falei, a principal. E vão tendo várias transversais aqui até chegar à linha amarela, a principal via expressa que liga o centro da cidade à zona oeste do Rio de Janeiro. E essa linha expressa precisou ser fechada hoje também por conta desses tiros, porque a comunidade é muito grande, Gotino. É tanto para esse lado que a gente está aqui, quanto para o outro, em todas as direções a comunidade fica. Então, é uma situação muito complicada dos agentes atuarem aqui, por isso esse grande efetivo. Já vemos 2 veículos blindados posicionados, como eu disse, mais de 20
20 viaturas especializadas distritais, mais polícia militar acaba de chegar aqui. Então é um efetivo todo mobilizado para que eles possam encontrar os responsáveis pela morte desse policial. Fazendo um balanço dessa ação, 5 presos até o momento, drogas, munição e também cédulas falsas apreendidas. A Polícia Civil trabalha nesse momento, muitas dessas pessoas aqui sob pressão, porque são colegas desse rapaz que foi morto, ele que também já foi subsecretário da CEOP, que é a Secretaria de Ordem Pública do Rio de Janeiro. Então, muitos deles conhecem, trabalhavam com ele e agora eles se reúnem aqui justamente para poder sair em uma operação e encontrar os criminosos responsáveis pela morte de um colega. Ele foi socorrido, levado para o hospital que fica muito próximo aqui, mas a situação dele era muito grave, Gotinho, porque ele foi atingido no rosto e infelizmente, mesmo com todo o esforço, a gente tem um vídeo ali do momento em que os colegas levam esse rapaz até o hospital, mas infelizmente ele não sobrevive. E também qual é a situação da comunidade? Essa operação que você citou, era justamente aí para poder verificar a situação de uma fábrica que cedia gelo, né, vendia gelo, que eram revendidos nas praias da zona oeste da cidade. Eles chegaram aqui e acabou esse policial sendo baleado. Só que no dia anterior a tudo isso, o que acontecia aqui na comunidade? A gente tem vídeos para mostrar. Um baile com um MC muito famoso, não só famoso aqui no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. E a gente tem vídeos em que esse baile funk tinham criminosos armados, ostentando fuzil ali. Esses vídeos foram gravados e repostados na rede social. E no dia seguinte acontece a morte do José. E agora a polícia tenta dar uma resposta para a morte desse policial que, como eu disse, é o terceiro agente da elite da Polícia Civil no Rio de Janeiro morto em 2 meses. Aqui, atingido por uma bala, né? 2 foram mortos e um conseguiu sobreviver, que estava no helicóptero. Falando de helicóptero, o helicóptero sobrevoou todo momento durante a manhã e a tarde. O helicóptero da Polícia Civil sobrevoou essa região, inclusive criminosos dispararam contra o helicóptero precisou pousar aqui no Rio de Janeiro e a gente tem a expectativa de que talvez esse helicóptero volte a sobrevoar a região. Eles teriam sobrevoado para fazer justamente um mapeamento, mas a gente também já tem informações de que aconteceu. Com todo esse efetivo que a gente mostra aqui na Cidade de Deus e também na Gardênia, os criminosos daqui teriam primeiro, inicialmente, fugido da Cidade de Deus nessa direção aqui, Gotino, para quem não conhece, direção da zona oeste da cidade, para Gardênia Azul, que era ali um reduto de milicianos no Rio de Janeiro, mas que com um plano aí de extensão de território do Comando Vermelho, eles conseguiram tomar, justamente com a expectativa de que quando acontecessem operações policiais aqui, eles conseguirem se fugir para Gardênia Azul, e foi isso que aconteceu. Então os policiais ocuparam lá e eles já teriam fugido para uma terceira comunidade, que é o Morro do Banco. A gente vai acompanhar todos os detalhes, Gotino, e qualquer novidade a gente volta a te chamar. Anabel Reis, ela ficou ali no meio do fogo cruzado, né? A gente começou a ouvir tiros e a mulher continuou falando, não tem erro, ela continuou noticiando. Que trabalho fez a Anabel Reis num dia triste, num dia tenso no Rio de Janeiro por conta da morte desse policial que estava acompanhando uma operação contra fábricas clandestinas de gelo. Você quer ver o momento da Anabel? Eu pedi até para separar aqui, o Zamatério separou. Coloca a imagem, o momento que ela estava ali, ó. Abre o áudio, ó. E nesse momento o veículo blindado justamente impede que os carros que vêm... É uma operação muito complexa, porque a Cidade de Deus, a gente está aqui bem no miolo, ó, mais tiros. Ó. A gente ouve nesse momento mais tiros, a gente está aqui em frente à unidade de pronto atendimento também. A bala comendo, gente, e a repórter falando. E eu pedi pra ela, vai pra um lugar seguro, ela falou, eu tô aqui atrás do carro do blindado aqui e vambora. E a mulher falou, trouxe a notícia. Que trabalho fez a Anabel Reis hoje aqui no Cidade Alerta. Daqui a pouco eu vou voltar ao vivo, porque o clima tá tenso. Só que eu acabo de receber uma notícia que eu não queria. Nós começamos hoje o Cidade Alerta falando da mãe do jovem Matheus, de 19 anos, um menino que desapareceu quando foi vender o videogame, 7 dias. A mãe passou todo o final de semana sem dormir, incansável, nas buscas pelo filho. Ela até contratou profissionais com drones para sobrevoar a região de Tatuí, interior de São Paulo. Tatuí é uma cidade muito gostosa, uma cidade muito bacana. Cidade daquela atriz Vera Holtz, daquele
São Paulino famoso hoje das redes sociais, que é o Rogério Barolo, né? Eu conheço essa cidade aqui no interior de São Paulo. E essa mãe nos procurou, pediu a nossa ajuda na última semana, dizendo: meu filho foi vender um videogame para um amigo, mas ele não chegou lá, ele desapareceu no meio do caminho. Aí a gente conheceu a dona Flaviana. E ela passou o final de semana, olha as imagens dos drones, ó, percorrendo regiões perigosas, comunidades, áreas de mata, procurando pelo filho. Eu acabo de receber a notícia de que o Matheus foi encontrado morto. Um jovem de apenas 19 anos saiu para vender um videogame para um amigo. O foco dessas buscas da mãe era essa área de mata. A gente acaba de receber a informação da polícia que ele foi encontrado morto, o Matheus. Nós não sabemos ainda quem cometeu o crime. A polícia já sabe. Seria uma pessoa conhecida. Como é que é, Zamatado? Nós ligamos agora para o delegado e o delegado está com o assassino na sala e ele já teria confessado o crime. Mas nós não sabemos ainda quem é. Roberto Guastelli está aqui comigo. Uma notícia triste porque nós estávamos aqui todos juntos torcendo para que esse menino fosse encontrado com vida. A mãe Flaviana esteve conosco nas últimas horas, participou da reportagem agora há pouco. Ela já recebeu a notícia da morte do filho. É lamentável essa perda do Matheus, né? Aí em Tatuí, a 150 quilômetros de São Paulo, e infelizmente a gente não sabe ainda os motivos dessa morte, né? Do que levou esse outro, suposta pessoa próxima, né, a praticar esse homicídio. Então ele confessou para a autoridade policial e a autoridade policial daqui a pouco vai trazer para nós as informações, a motivação desse crime horrendo. Olha, imagens de Tatuí, ele saiu de casa para vender um videogame para um amigo, ele foi flagrado por câmeras de segurança a caminho da casa do amigo e ele passa por uma área de mata. O amigo diz que ele não chegou a casa, o amigo que ia comprar o videogame. Agora, 7 dias depois, localizaram o corpo do garoto. O menino que saiu para vender o videogame foi morto, o corpo foi encontrado. Começam a chegar as imagens direto do local. Além das imagens do drone, nós temos as primeiras imagens que chegam do local e o delegado diz que vai conversar com a gente. Olha, as imagens, realmente a mãe tinha razão, ó. O corpo foi localizado nessa área de mata. Olha só, onde localizaram o corpo. Triste demais. O Matheus, apenas 19 anos, esse menino sorridente, avisou a mãe: mãe, vou vender o meu videogame porque eu quero comprar um mais moderno. E aí colocou para vender, fez um anúncio, um amigo falou: pai, eu quero. Ele falou: então eu vou te levar aí. Mas ele não chega à casa desse amigo. Só que agora a gente recebeu a informação de que o assassino seria uma pessoa conhecida. Se é uma pessoa conhecida, não foi um ataque aleatório. Pode ter sido algo premeditado? Premeditado. O delegado confirmou que foi um ataque premeditado. Eu já tenho o delegado na linha para conversar com a gente? Estamos fazendo contato agora, muita expectativa. Quero muito conversar com o delegado que investiga o caso. O corpo foi localizado e ele já teria o autor do crime nas mãos, Roberto Guastelli. A polícia está, neste momento, interrogando quem matou o Matheus. Aí a confissão, ele está confessando para a autoridade policial, né, o que levou a praticar esse crime horrendo contra Matheus, né? Se foi o videogame, se foi alguma outra coisa, alguma outra negociata. Então, dentro em breve, a gente vai ter a motivação desse crime premeditado. E eu quero saber quem foi. Quem foi que cometeu esse crime. Então, olha, a gente está aguardando aqui ver se o delegado topa falar com a gente. O Luiz Amataro, meu editor-chefe, Luiz Calas, meu editor executivo, Natália Campos também com a gente aqui. Estamos nessa expectativa agora para conversar com o delegado. O corpo do menino foi localizado, ele foi morto. Ele foi assassinado. E eu vou conversar com o delegado, doutor Arthur, direto de Tatuí. Delegado, obrigado por atender o jornalismo da Record. O corpo do menino foi localizado e o senhor já sabe quem cometeu esse crime? Sim, a gente já conseguiu identificar quem teria sido o autor, né? Seria um amigo dele.
uma relação de amizade. Há um certo tempo, o rapaz que cometeu o homicídio disse que ele estava tendo algumas desavenças, usou a desculpa de querer comprar o videogame dele para poder atrair ele até aquela zona de mata, e ali ele cometeu o homicídio. Doutor Arthur, o senhor está me dizendo então que quem cometeu o crime foi o amigo que disse que ia comprar o videogame, na verdade era uma emboscada? Isso mesmo. Ele usou essa desculpa de que queria comprar o videogame. Ele disse que eles já estavam tendo algumas desavenças, em razão de motivo. Essa parte, a parte do motivo, a gente não conseguiu entender ainda, porque ele fica contando histórias meio desconexas. Ele disse que eles tinham uma relação de amizade, mais ou menos 1 ano e meio, e que de uns tempos para cá eles se desentenderam, e que ele não aguentava mais ser amigo do Matheus, que foi a vítima, e que por essa razão ele usou a desculpa de querer comprar o videogame, traiu ele até lá e praticou o homicídio. Doutor Arthur, a gente está dizendo sobre a morte de um garoto de 19 anos. O autor do crime, o amigo dele, o senhor já tem a identificação, o nome dele e a idade dele também? Tem a identificação por questões de sigilo, a gente não pode passar, mas a idade tem 21 anos. 21 anos era o amigo que dizia que ia comprar. Então, quando a gente viu aquela imagem dele passando na câmera de segurança, indo para um encontro para vender o videogame, olha só, ele não sabia que estava sendo levado por uma emboscada para ser morto. Certo. Inclusive foi uma das qualificadoras que a gente usou na qualificação do crime, né? Foi uma emboscada mesmo ali. Olha aí. Dificultou bastante o Matheus, que é a vítima, tentar se defender, né? Porque ele foi pego de surpresa. Né? Doutor Arthur, eu sei que o senhor está corrido agora com muito trabalho pela frente. O caso está encerrado, ele agiu sozinho ou pode ter mais gente que participou do crime? Até o momento, pelas imagens que a gente conseguiu, pela própria confissão dele, ele confessou o fato, deu todos os detalhes pra gente. Parece que ele realmente agiu sozinho. Agora a gente só vai aguardar voltar a todos os exames periciais para confirmar a versão que ele passou pra gente. Mas praticamente a autoria, que era o mais importante, e encontrar o corpo, né, para poder também passar para a família, porque a família estava muito preocupada. Até o momento a gente conseguiu elucidar tudo, o autor e encontrar o corpo da vítima. Uma última pergunta, doutor. Como é que o senhor conseguiu a confissão dele? O senhor chamou para ouvi-lo, já que ele era a outra ponta, né? Ele ia se encontrar com o rapaz para a venda do videogame e ele entrou em contradição? O que aconteceu? Na semana passada a gente já começou todas as investigações aqui pela delegacia. A gente chegou nesse amigo dele que provavelmente teria sido o último a conversar com ele. Aí os investigadores aqui da delegacia conseguiram chegar até ele, trouxeram ele para a delegacia, a gente conversou com ele, foi mostrando que para ele a confissão seria melhor, que já tinha alguns indícios de que era ele, e ele acabou confessando. Muito bem. Doutor Arthur, obrigado pela participação. Delegado que investiga o caso direto de Tatuí, interior de São Paulo. Caso solucionado. Obrigado pela participação aqui no Jornalismo da Record. Eu te agradeço. Um abraço, prazer falar com você. Olha só, esse é o nosso trabalho aqui. Traz a notícia, já traz a informação completa. Aqui não tem ninguém, já vamos pra cima. Quero deixar o meu abraço apertado para essa mãe, a dona Flaviana, que a gente conheceu na semana passada. E a gente está trazendo essa história. Essa mãe passou o final de semana procurando. Queria localizar para saber se... E ela tinha razão, estava na mata. Estava na mata. Agora a polícia, ela vai dando corda, chega uma hora que ela puxa e a pessoa se enrola. Então, imagens do local onde o corpo foi encontrado. Essa é a dona Flaviana, pode encher a tela. Dona Flaviana, eu sei que a senhora agora está nos trâmites do luto, está nos trâmites do que vai acontecer, mas fica aqui o meu abraço e eu tenho certeza que o Brasil inteiro está abraçando a senhora agora. Uma mãe que perde um filho de apenas 19 anos numa emboscada, e o cara disse, eu não gostava mais dele, era meu amigo, mas a gente brigou, e eu não queria mais a amizade dele, e matou. Por isso que o delegado falou, eu quero entender a motivação, porque a motivação ainda não... O delegado achou que não era motivo para matá-lo. Você tem um amigo que parou de ser interessante, que você não gosta mais dele, que a amizade não está legal, você se afasta, você não mata.
A polícia acha que ainda tem alguma outra coisa por trás aí, Guastélio. Muito provavelmente, né, ainda ele vai dar mais detalhes para a autoridade policial, mas isso só demonstra a intolerância das pessoas. Que nós estamos vivendo num mundo de intolerância. Ou seja, não aceita o fim de um relacionamento, seja entre um casal, seja entre amigos aí, que acaba matando. Então, por isso que eu falo, precisa o Congresso Nacional alterar o Código Penal. Precisamos ter leis mais firmes, rígidas, para deixar essas pessoas na cadeia por muito mais anos, Gotino. Olha, o meu abraço a essa mãe. A qualquer momento, novas informações. Eu estou recebendo um chamado agora. Marcos Leandro, a voz da informação. Eu estou ao vivo. Me dá as imagens da piscina, daquela casa com piscina, a mansão do PCC. São várias as reuniões que estão acontecendo neste momento de integrantes desta facção criminosa. O Comando Vermelho faz festa. O PCC, não. Por quê? Porque o número 1 do PCC aqui fora foi preso. Tudo sobre essa prisão a partir de agora. O sucessor de Marcola está preso. Aí a foto dele, Tuta. Ele até se parece um pouco com o Marcola, vocês não acham? Olha lá, ó. O Tuta foi preso na Bolívia, mas já está no Brasil, em um presídio de segurança máxima. A gente vai entrar na cela onde ele está, onde ele vai ficar. O Marcos Roberto de Almeida, conhecido como Tuta, apontado como novo número 1 da facção criminosa, primeiro comando da capital, ele foi preso na Bolívia e já foi transferido para Brasília. O Cidade Alerta teve acesso às imagens inéditas da prisão de Tuta. Só que nós estamos sobrevoando essa mansão com piscina aí, ó. Seria uma reunião de integrantes da facção criminosa. É isso, Marcos Leandro? Exatamente, Gotino. Policiais civis deram um pulo certeiro nesses criminosos que estavam fazendo desse sítio uma base do primeiro comando da capital. O estouro dessa chácara aconteceu há pouco. Lideranças do PCC reunidas no momento em que a polícia surpreendeu. O clima na facção está tenso, Gotino. Bandidos reunidos para saber quem vai assumir o comando do PCC após a prisão do Marcos Roberto Almeida, o Tuta, número 2 da organização, abaixo apenas do Marcola. E a polícia está chamando esse sítio de Central do Crime. Veja só, hein? Nesse local também funcionava uma espécie de banco paralelo do PCC, contando com um sofisticado esquema de informática. Várias equipes e viaturas no local. Gotinão, é possível que tenha ocorrido fuga de alguns suspeitos para a área de mata. Esse é um bairro afastado, tá? Um bairro de sítios que fica em Guarulhos, é o bairro Água Azul. Então, tem policiais também nos arredores ali, fazendo buscas, porque tem sim essa possibilidade de que alguém tenha fugido durante essa batida da Polícia Civil, Gotinão. E a piscina tá limpinha, deu pra ver ali, hein? Ó, seguinte, o Tuta estava foragido há 5 anos. Foi capturado por um erro bobo que ele mesmo cometeu. Ele foi entregue à Polícia Federal em Corumbá, município no Mato Grosso do Sul, que faz fronteira com o território boliviano. O Tuta foi preso em Santa Cruz de la Sierra. Me dá as imagens do local, trabalho aqui da Débora Malva. Pode me dar as imagens, olha ele preso ali. Estamos mantendo o rosto dos policiais cobertos ali. Mas o Tuta está ali, ó, detido, e eles estão averiguando a documentação. A polícia boliviana informou que o homem detido se apresentou com um documento falso em nome de Maicon Gonçalves da Silva, nascido em 25 de março de